Em uma pequena vila esquecida pelo tempo, onde as casas de pedra se alinhavam como sentinelas do passado, a chuva caía incessantemente. O céu, um manto cinzento e carregado, parecia espelhar a solidão de Sofia, uma mulher de meia idade cujos olhos já não brilhavam como antes. Sua casa, uma construção antiga com portas desgastadas e janelas embaçadas, estava repleta de memórias apagadas. Sofia andava pela sala vazia, tocando o retrato empoeirado de sua família. Sorrisos espalhados em uma fotografia desbotada, agora apenas ecos de risos que antes preenchiam o lar. A dor da perda a acompanhava como uma sombra. Anos atrás, seu marido havia partido em uma viagem sem fim, levando consigo não apenas a vida, mas também os sonhos que haviam construído juntos. Desde então, a vida de Sofia se transformara em uma rotina monótona, marcada pela solidão e pelo lamento silencioso de um amor que se foi. A chuva, com um ritmo constante, tornava-se um lamento familiar. Uma canção melancólica que lhe trazia consolo e ao mesmo tempo a lembrança de tudo que havia perdido. Um dia, ao se deitar na poltrona desgastada, Sofia ouviu um som curioso que quebrava o silêncio da casa. Era quase um sussurro, como se o vento trouxesse uma mensagem do além. Ela se levantou, receosa, e foi até a porta. Ao abri-la, um frio cortante a envolveu e a chuva parecia agora um manto pesado sobre seus ombros. Mas, ao olhar para fora, seus olhos se depararam com uma cena inusitada. Uma criança estava ali, encolhida sobre um galho de árvore, com um olhar de desamparo e frio que lembrava o que ela própria sentira anos atrás. A imagem da criança, com cabelos desgrenhados e roupas tingidas pela lama, tocou o coração de Sofia. A dor que sentia se acentuou, era como se o universo estivesse clamando por solidariedade, desafiando-a a romper o ciclo de luto em que se encontrava. Com um impulso inexplicável, ela fechou os olhos, tomou uma respiração profunda e decidiu que não poderia ignorar aquela pequena vida perdida sob a tempestade. O relógio na parede marcou um batimento de esperança. Nesse instante, um pensamento entrou na mente de Sofia. E se esta criança precisasse dela assim como ela própria sempre precisou de alguém? O murmurinho da chuva se transformou em um pedido e o retrato da família parecia indicar que havia muito mais na vida do que apenas se apegar ao passado. Sofia se sentiu invadida por uma determinação nova, embora uma dúvida ainda longo pairasse. Ela estava prestes a mudar sua história, a se desprender da dor que havia se agarrado a ela por tanto tempo. À medida que se aproximava da criança, um relâmpago iluminou o céu quase como uma bênção. Era um sinal, mas naquela fração de segundo ela hesitou. A coragem estava ali, presente e pulsante, mas o medo a paralisava. E se eu não puder ajudar? E se essa não for a redenção que eu busco? As perguntas se aglomeravam, criando um turbilhão em sua mente, enquanto o olhar da criança pedia por resposta e humanidade. O que ela faria a seguir? Sofia hesitou por um momento que pareceu durar uma eternidade, o coração batendo descompassado. A chuva caía como um manto sobre o mundo, mas seu olhar estava fixo naquela pequena figura encolhida sob o galho, um ser tão pequeno enfrentando uma tempestade tão grande. Era como se aquela criança tivesse sido enviada a ela como um eco do próprio sofrimento. A conexão que Sofia sentia era palpável, uma corrente invisível os unindo em um momento de vulnerabilidade compartilhada. Com um impulso que parecia vir do fundo de sua alma, Sofia avançou. A cada passo, ela se lembrou do que havia perdido, não apenas as vidas daqueles que amava, mas a própria capacidade de amar e de se conectar. Assim que se aproximou, a criança levantou a cabeça. Os olhos eram de um azul profundo, intensos e cheios de medo, mas com uma chama que ainda não havia sido extinta. "Oi?" Sofia disse suavemente, sua voz quase se perdendo entre o barulho da tempestade. "O que você está fazendo aqui sozinho?" A criança não respondeu, mas o olhar dela falava volumes. A pequena criatura deslocava-se entre a tristeza e a esperança, tal como Sofia, que se encontrava à beira de fazer uma escolha decisiva.
Em vez de se apresentar com um discurso sobre resiliência ou esperança, Sofia se agachou. Ela percebeu que estava prestes a entrar em um território desconhecido e desafiador. Mover-se em direção à criança não era simplesmente um ato de compaixão. Era um passo em direção à sua própria recuperação. Um movimento simbólico que poderia quebrar as correntes invisíveis que a prendiam a uma existência sombria. O olhar da criança se suavizou ao ver a atitude calorosa de Sofia. Meu nome é Sofia, ela sussurrou, as palavras se misturando à chuva. E você, como se chama? A criança hesitou, e isso fez o coração de Sofia apertar. Não importa, a pequena respondeu, quase inaudível. Não, importa sim. Você é importante, disse Sofia, engolindo suas próprias inseguranças. O que aconteceu? Você precisa de ajuda? Aquela criança estava sozinha e perdida, assim como ela há anos. Sua fragilidade a feriu e, ao mesmo tempo, trouxe um propósito que ela não sentia há muito tempo. Por um instante, o mundo exterior desapareceu. Apenas as duas existiam ali sob a chuva, vulneráveis, perdidas em suas próprias marés emocionais. Foi quando a criança finalmente falou, sua voz melosa como uma canção triste. Meus pais, eles foram embora, eu não sei para onde. As palavras dela eram um sussurro, mas carregavam o peso de um desespero atroz. Sofia prendeu a respiração, as memórias de sua própria perda pulsando dentro dela como uma ferida aberta. Eu entendo, disse ela, mantendo o olhar firme nos olhos da criança. Eu sei o que é sentir-se perdido, mas podemos nos encontrar juntos. Lembrou-se de que havia um tempo em que apenas a promessa de companhia iluminava sua escuridão. A criança olhou confusa, mas havia um brilho de curiosidade nos seus olhos. Sofia decidiu que não podia mais hesitar. Ela começou a colocar um pé à frente do outro, a se levantar da dor que a consumia. Vamos, venha comigo. Aqui podemos ficar quentes e secar um pouco. Ela estendeu a mão, um gesto de acolhimento. Demorou um momento, mas a criança finalmente tomou a decisão. Com lágrimas formando em seu olhar, ela estendeu a mão, hesitante. As duas mãos se encontraram, e isso provocou uma onda de calor no coração de Sofia. Uma sensação de que estavam dando início a algo maior que ambas, um ciclo de compaixão, uma chance de cura mútua. Sofia fez um sinal para que a criança a seguisse, e juntos começaram a voltar para casa. Enquanto caminhavam, o silêncio entre elas começou a se romper. Apenas os suaves estalos da corrida d'água e o sussurrar do vento preenchiam o vazio. Finalmente, Sofia se virou e, com um sorriso hesitante, perguntou: Qual é o seu lugar favorito no mundo? A criança olhou para cima, um brilho esperançoso emergindo em seu olhar. Eu gostava de ver as estrelas, disse ela, com um suspiro sonhador. Elas são tão brilhantes e eu acho que elas me olham de volta. Sofia sentiu uma dor aguda ao escutar isso. Você sabe, disse ela, mesmo na escuridão, as estrelas ainda brilham. É assim que a esperança funciona. Devemos procurar a luz, mesmo quando está muito escuro. O céu parecia querer responder, pois a chuva começava a se acalmar, embora ainda tenham ecoado os trovões ao longe. A jornada em direção à casa ainda tinha seus desafios, mas agora havia uma pequena chama de esperança dançando entre elas, uma promessa de conexão renovada. Ao chegarem à entrada, a imagem da velha lamparina ainda estava ali, mas agora o momento não era de luto. Sofia percebeu que, ao abrir a porta, estava não apenas acolhendo a criança, mas também abrindo um espaço para curar a si mesma. O peso que há tempos a oprimia começou a se dissipar com cada nota da chuva que se afastava. Contudo, à medida que Jesus se aproximava do abrigo, um novo medo a assolava. E se ela não conseguisse proteger aquela vida tão preciosa? E se, ao tentar ajudar, apenas acabasse ferindo mais uma vez? O que ela faria agora, com a responsabilidade de cuidar de outra criança em suas mãos?
O coração de Sofia pulsava rápido, a dúvida a acompanhava, mas havia algo a confortá-la. Pelo menos, ela não estava mais sozinha. O que ela faria a seguir? A resposta estava ao alcance de suas mãos, mas a escolha ainda pesava em seu espírito. As horas seguintes foram como um borrão, um misto de expectativa e nervosismo. Sofia acomodou a criança na pequena cama que outrora fora de sua própria filha. Agora, um eco distante de sorrisos e risadas que uma vez preencheram o lar. O aroma do pão quente que assava no forno parecia um momento de calor, porém, sob a superfície, uma torrente de incertezas a consumia. Como poderia oferecer amor e segurança quando seu próprio coração estava tão pesado? Quando a pequena Maria adormeceu, Sofia se sentou na cadeira ao lado, observando o rosto sereno da criança. As sombras do passado dançavam ao redor, e cada pensamento que cruzava sua mente parecia sussurrar lembranças dolorosas. A imagem de sua filha sorrindo iluminava a escuridão, seguida por pesadelos de sua perda, um contraste abrupto que quase a paralisava. "Você tem que ser forte agora, Sofia", disse uma voz suave dentro dela. A jovem mulher fechou os olhos, tentando afastar os medos que ameaçavam romper sua nova realidade. No entanto, em cada descoberta de Maria, em cada risada tímida que escapava de seus lábios, a dor de se abrir novamente a uma vida tão rica e vibrante a feria. A ideia de falhar novamente, de não ser capaz de proteger essa criança da dor que ela mesma sentiu, era uma sombra que não a deixava em paz. Em uma tarde chuvosa, a calmaria se transformou em um frenesi natural. Uma tempestade se formava lá fora e a chuva batia contra as janelas como um tambor. O som incutiu um senso de desespero. À medida que o vento uivava, arrastando folhas e galhos pelo jardim, Sofia não pôde evitar a reflexão de que a própria vida parecia um ciclo interminável de tumulto e caos. O vento uivava como um lamento, e Sofia sentiu a situação se apertar ao seu redor como uma corsê sufocante. Quando Maria acordou assustada com os trovões, Sofia a abraçou, mas o próprio toque trouxe de volta suas memórias mais sombrias, as noites em que não conseguia consolar sua filha durante tempestades parecidas. "Eu estou aqui, meu amor", sussurrou, mesmo que as palavras soassem incertas para si mesma, ecoando em seus ouvidos como se estivessem nuas e vulneráveis. Nesse momento frágil, o conflito brilhou sobre ela como relâmpagos no céu. O que significava estar presente se o seu passado a acusava? Seria possível ser mãe novamente? Não apenas em aparência, mas de coração? Sentiu a dor pulsando dentro de seu peito, cada batida se repetindo. "Você não é boa o suficiente. Você não consegue." Será que Maria merecia isso? A tempestade aumentava em intensidade. Sombras na forma de dúvidas começaram a cercá-la. Uma voz ecoada fazendo perguntas indesejadas. "O que você fará quando o vento começar a soprar?" A principal questão entre todas as outras era se a vulnerabilidade de Maria valia o risco de um novo ferimento na vida de Sofia. A esperança que antes a acompanhava agora parecia um fardo. Quando a chuva diminuía, um lampejo de luz apareceu através da janela embaçada. Era como se as nuvens fossem temporariamente afastadas por um sopro de luz. Mas esse momento de clareza se desfez quando o silêncio foi quebrado por batidas na porta. Sofia hesitou. Com um último olhar para Maria dormindo suavemente, ela decidiu abrir a porta. De pé, na entrada, estava a vizinha, Dona Ana Lise, uma mulher idosa que sempre esbanjara boas intenções. Ela carregava um cesto cheio de mantimentos e, ao ver Sofia, ofereceu um sorriso que carregava uma mistura de preocupação e afeto. "Sofia, querida, ouvi que você trouxe uma criança para casa", disse ela, seus olhos brilhando com um tipo de curiosidade que Sofia não estava disposta a atender. A mente de Sofia começou a correr. O que Dona Lise pensaria dela? O que a vizinhança diria? Sussurros e julgamentos poderiam surgir como tempestade, e o peso que já aprimorava a vida se amplificaria. Uma luta interna começou a se formar.
Aceitar a bondade de Dona Analise poderia ser o que havia desejado. Mas e se isso apenas expusesse sua fragilidade? Um momento, disse a mais Liz, tentando aparar os pensamentos descontrolados. O dia escurecia e o peso da dúvida numa jornada tênue e tão fresca arrebatava sua vida ainda mais. Ela estava diante da escolha entre abrir a sua cura ou temer por mais portas fechadas. Decisões que poderiam moldar seu futuro, tanto individual quanto de Maria, exigiam coragem. Qual seria sua resposta? E enquanto a chuva continuava a cair suavemente lá fora, novos relâmpagos de inclusão e calor na sua vida pareciam libertar os medos que a consumiam. No entanto, a dúvida de abrir o coração e a casa para a ligação humana ainda permanecia. E assim, enquanto a tempestade seguia lá fora, um novo tipo de nuvem pairava sobre Sofia. O que ela faria agora? Sentimentos de culpa e medo surgiam, mas um sopro de determinação começou a se formar lentamente. O destino de Maria e o dela mesma fluíam delicadamente entrelaçados. Quais caminhos seus corações tomariam? As respostas ainda estavam nubladas, mas o desejo de se curar estava começando a despontar. O som da chuva continuava a ecoar suavemente, como uma canção de ninar pulsando no fundo da casa de Sofia. As gotas que escorriam pela janela tornavam-se lágrimas que ela não conseguia mais conter. A visita de Dona Analise, que inicialmente parecia um vislumbre de esperança, agora pesava como uma nuvem negra em seu coração. A coragem que começara a surgir se dissipava a cada pensamento negativo que dançava em sua mente. Decidida a não abrir a porta e enfrentar os fantasmas que a aguardavam do lado de fora, Sofia recuou para dentro da casa, seu abrigo seguro, mas também uma prisão silenciosa. Maria, ainda em seu sono inocente, proporcionava um raio de luz, mas mesmo essa alegria começava a parecer ameaçada pelas próprias inseguranças da mãe. Para Sofia, essa menina era a única razão pela qual ela ainda lutava, mas as dúvidas a consumiam como um fogo prestes a apagar. Será que estou fazendo certo? Será que posso ser a mãe que ela precisa? Pensou angustiada. Naquela noite, ao fechar os olhos, recoberta por um manto de solidão, Sofia se viu perdida. Era como um barco à deriva em um mar de incertezas, e a imensidão ao seu redor parecia não ter fim. O passado atormentava como uma sombra. As memórias da vida antes da perda de seu marido, o sorriso de sua mãe ao falar sobre poesia e as conversas quentes com os vizinhos agora se tornavam ecos distantes. Ela se sentia como uma estranha no mundo que antes pertencia a ela. Um frio percorreu seu corpo, lembrando-a de que, ao fechar a porta, também fechou o coração. Ao acordar sobre as primeiras luzes da manhã seguinte, as nuvens ainda pesavam sobre ela. Mas a visão de Maria acordando, esfregando os olhos e sorrindo, trouxe um leve consolo. Uma profundidade de amor pulsava entre elas, mas Sofia não podia ignorar os sinais da vida exterior. Os olhares, os sussurros, as perguntas silenciosas que a comunidade poderia lançar. Agora, mais do que qualquer coisa, ela temia o juízo alheio. E assim, encurtou os dias entre portas trancadas e a constante ideia fixa de que era melhor que ninguém soubesse do que realmente acontecia com elas. A solidão de Sofia foi ainda mais aprofundada quando um evento inesperado ressoou pela vizinhança. Uma festa que seria organizada na Praça Central. Era uma tradição antiga, marcada por risadas, danças e música, a celebração em honra à colheita. Assim que soube do evento, o peito de Sofia vibrou em desespero. Como poderia participar? Como poderia se misturar à alegria quando seu coração estava dilacerado? O clima de festa ecoou ao redor dela e, em um impulso momentâneo, decidiu que poderia tentar, poderia sair e buscar algum tipo de normalidade. Afinal, o que Maria diria se visse sua mãe se escondendo? Com o coração pesado, ela se vestiu com uma blusa simples e um vestido que uma vez fora seu favorito. Ao se olhar no espelho desgastado, não viu a mulher que desejava ser, mas a que se tornara, uma mãe que hesitava em mostrar o seu sorriso ao mundo.
Assim que as duas começaram a se afastar da segurança de casa e adentraram as ruas que levavam à praça, um torpor inundou Sofia. O som distante da música, o aroma de comida sendo preparada, a risada de crianças correndo em volta avançavam em sua direção como uma onda. A princípio, muitos rostos a cumprimentavam com gestos amigáveis, mas logo a esperança que havia nutrido se desfez diante dos olhares hesitantes. Algumas pessoas pareciam olhar com curiosidade, enquanto outras evitavam o contato. Isso a levou a sentir um aperto no peito. As vozes se misturaram e para Sofia, cada riso soava como uma facada. Para esconder a dor da insatisfação, ela segurou a mão de Maria e continuou a andar, mas o espaço se tornava opressivo. Assim, quando um burburinho repentino sobre algo que ela não conseguiu identificar atravessou a multidão, seus sentidos aguçaram. O rosto da configuração social revelava críticas e comentários. Ela trouxe alguém bem peculiar, cochichou uma senhora. Os sussurros foram se intensificando e o calor da vergonha invadiu Sofia como se a chuva estivesse voltando. Maria, com apenas 5 anos, não entendia a confusão que poderia gerar e acenava alegre para outras crianças, mas para Sofia a sensação era de um retrocesso. Estou fazendo pior, eu sou a mãe fracassada, pensou, impotente. Quando uma pequena bola de papel alcançou seus pés, a realidade a atingiu como um golpe. Olhando para baixo, viu o que parecia ser uma mensagem. Cuidado, a dor pode causar estragos. O que inicialmente parecia um simples papel, agora era uma representação perfeita de seu mundo emocional desmoronando. O importante era que seu amor por Maria tornara a vida mais rica. Não deveria deixar que o juiz invisível moldasse seus passos. As lágrimas se acumularam em seus olhos à medida que ela se afastava, puxando Maria para longe da dor que não entendia. O peso de consequência se tornou insuportável, e tudo se desfez em um silêncio que parecia uma morte lenta. Desesperada, mas ainda lutando contra suas inseguranças, Sofia voltou para casa, os ecos da festa ainda ressoando em sua mente. Ao entrar, a lamparina do lado de fora se apagou, simbolizando a perda da luz no interior também. Agora, tudo o que ela pensava sobre o amor e a esperança parecia completamente apagado. A casa estava envolta em um silêncio mortal, como uma concha que guarda mistérios. Maria, percebendo o estado da mãe, acariciou seu rosto, mas isso não foi suficiente. Tudo parecia quebrado, como vidros estilhaçados por um terreno familiar, e a única imã que restava era a escuridão na consciência de Sofia. E ali, sobre o peso da solidão e da autocobrança, ela se afundou em seu desespero, enquanto o mundo fora da porta continuava a dançar, sem ela. O eco do símbolo da lamparina apagar-se evocou a essência de quem realmente se tornara. Todos os sentidos estavam aguçados, como um trilhar em um caminho sem luz. Mas nesse mar de desesperança, ainda havia uma chama interna que começava lentamente a sussurrar. A vida poderia ainda ter significado, mas como fazer para isso acontecer? A madrugada se arrastava com um frio cortante e a casa permanecia envolta em um silêncio sepulcral, contraste gritante com os festins que ecoavam na memória de Sofia. Palavra alguma poderia capturar a dor que se aninhava em seu peito a cada novos dias. Sentada à mesa, a lamparina apagada representava mais que a luz física. Era o reflexo da luz que se extinguia dentro dela, e a escuridão parecia agora um lugar familiar. Enquanto a chuva do lado de fora caía incessantemente, Sofia olhou pela janela, observando gotas escorrerem pelo vidro como lágrimas indiferentes. Elas lhe lembravam do inevitável fluxo de tempo, um ciclo que se repetia, mesmo quando ela não queria. O que eu estou fazendo com a vida da minha filha? Refletiu, enquanto pesava o que cada escolha significava. A culpa ainda lhe pesava no coração e tornava sua visão turva, obscurecendo qualquer caminho visível à frente. No entanto, enquanto laços de desespero a amarravam, um lampejo de esperança começou a se formar em seu coração como uma chama vacilante. Uma lembrança suave veio à tona, uma imagem nebulosa de sua mãe e das histórias que lhe contava.
Uma vez ela dissera: quando tudo parece estar contra você, a luz interior deve ser a sua bússola. Naquela noite escura, Sofia se lembrou daquelas orientações como se fossem um abrigo do frio cortante. Mesmo em meio à dor, havia um pequenino sussurro de amor que permeava sua alma, um amor que não poderia ser apagado. Empurrando a mesa para o lado, ela se levantou, uma fração de determinação iluminando seu olhar cansado. Com movimentos lentos, começou a arrumar a sala. Algumas das crianças da vizinhança enviavam cartas de encorajamento e, em um esforço tímido, Sofia as redistribuiu pela casa, como pequenos lembretes de que o amor ainda existia fora daquelas paredes. Para ela, era como uma busca de luz através do nevoeiro espesso de sua solidão. No entanto, enquanto organizava, encontrou um objeto que parou seu coração. Um desenho que Maria fizera, um retrato da família em um dia ensolarado. As extremidades estavam desbotadas, mas o sorriso desenhado de Sofia ecoava um brilho que outrora presenciou. O simples rabisco de seu filho, com um céu azul e flores em verde vibrante, fez a barreira de seus medos parecer ainda mais irreal, como se o calor do amor maternal pudesse derreter qualquer gelo que havia se formado. A imagem da lamparina apagada surgiu em sua mente, e ela decidiu que qualquer caminho adiante teria que combinar a luz de sua filha com sua vontade de lutar. Com um suspiro profundo e um olhar firme, Sofia se dirigiu até o interruptor da lamparina. Com as mãos tremendo, ela virou a chave. A luz baça se acendeu, revelando o espaço envolto em sombras. Aquela luz parecia frágil, mas era um novo começo, um sopro de fé que parecia responder ao chamado de um futuro ainda por vir. A energia do ambiente parecia mudar, tomando um curso vibrante. Pela primeira vez em muito tempo, Sofia não estava apenas sentada à sombra da dúvida, mas decidida a tentar transformar aquela casa em um lar novamente. Ela começou a cantilhar uma melodia baixinha, uma canção que Maria costumava adorar. A música foi como uma ponte sobre o abismo que a separava de sua filha, e começou a sentir uma conexão que não via há meses. Maria, que escutava atenta do quarto, surgiu devagar, seus olhos grandes e curiosos observando a mãe com um semblante de adoração. Sofia não se importava mais com a perfeição ou com a quantidade de coisas que ainda precisava consertar. Em um gesto simples, ela acolheu Maria em um abraço forte e reconfortante. A criança respondeu envolta na fé inata, um amor que irradiava da simplicidade de sua existência. "Vamos fazer um lanche juntas?" Sofia sugeriu, seu sorriso começando a iluminar seu rosto enquanto olhava nos olhos da filha. Elas se dirigiram à cozinha, e enquanto conversavam e riam, o espaço começou a se encher de uma luz diferente. Os pratos eram simples, mas o ato de cozinhar juntas tornou-se uma dança improvisada de risos e memórias que se entremeavam. Uma conexão que se havia quebrado começou a ser colada peça por peça. Durante a preparação, uma nova imagem se formava na mente de Sofia, a lamparina de dias melhores. Com cada pequeno gesto feito ao lado da filha, mesmo que a sombra do passado ainda os rodeasse, ambas estavam sentindo as sementes do amor e da esperança germinarem lentamente. A dor existia, mas agora, junto dela, havia um desejo ardente de perdoar a si mesma e seguir adiante. Uma ideia surpreendeu-a ao coração enquanto saboreava a doçura daquele momento. Tudo seria mais fácil se ela apenas deixasse a luz a guiar. Quando as flores começassem a brotar da terra árida que antes ocupava, seria apenas uma questão de tempo até que o amor florescesse novamente em sua vida. Este amor poderia ser a força que retoma a vida no mundo desolado que ela conhecia. As peças do quebra-cabeça emocional de sua vida começaram a se encaixar de forma surpreendente, mesmo que com contornos imperfeitos. "Seja gentil consigo mesma, Sofia", lembrou-se da voz de sua mãe, ecoando em sua mente. Assim, enquanto pequenos bolinhos assavam no forno, o calor ao redor tornou-se quase visível, preenchendo todos os cantos daquela casa, entrelaçando passado e futuro sob a proteção do amor. Com um suspiro profundo de libertação, Sofia sentiu que as primeiras faíscas de uma nova jornada estavam sendo acesas. E naquele instante sagrado, enquanto o cheiro dos bolinhos se espalhava e os olhares afetuosos trocados entre mãe e filha aqueciam os corações,
Uma nova luz foi acesa na escuridão que pareciam conhecer tão bem. Mas mesmo enquanto Sofia se deixava envolver por aquele sopro de fé, uma sombra no horizonte ainda esperava para testá-la novamente. O que viria a seguir? O passado realmente poderia ser enterrado ou novas tempestades se aproximavam implacavelmente de sua porta? A transformação estava apenas começando, mas o amor era uma força poderosa, mesmo diante da incerteza que pairava no ar. O primeiro passo havia sido dado, mas o caminho para a verdadeira libertação ainda exigiria coragem. As flores ainda não brotavam, mas os bolinhos saíram do forno quentinhos. O aroma envolvia o lar como um abraço familiar, trazendo de volta memórias de risadas e do conforto de uma mesa repleta de amor. Sofia observou Alice comer pacificamente. O brilho nos olhos da filha era um reflexo de sua própria luz interna que começava a ressurgir. A lamparina ao fundo iluminava os rostos alegres, e cada centelha de luz parecia dançar na harmonia do ambiente aquecido. Hoje é um dia diferente, pensou Sofia, sentindo-se leve, como se finalmente tivesse tirado um peso do coração. Naquela tarde ensolarada, um barulho repentino interrompeu a calma. Batidas fortes na porta romperam a atmosfera pacífica. Sofia olhou para Alice, que parou a mastigação, a expressão inocente transformando-se em confusão. Com um pressentimento, Sofia dirigiu-se para a entrada. Ao abrir a porta, ficou cara a cara com o passado que tanto temia, seu ex-marido, Miguel. Ele estava ali, pálido e com expressão aflita, os olhos repletos de uma tempestade interna. — O que você está fazendo aqui, Miguel? A voz dela tremia, não de raiva, mas de uma dor profunda e quase esquecida. Sofia sentiu a lamparina perder brilho, como se não suportasse a intensidade do instante. Alice, então, apareceu atrás da mãe, sua inocência contrastando com a tensão que pairava no ar. — Mãe, começou Alice com a sinceridade típica de uma criança. Quem é ele? O olhar dela transmitiu uma mistura de confusão e curiosidade, e mesmo criança, Sofia sabia que aquele momento mudaria o curso de impactar sua vida de maneira irreversível. Miguel hesitou. Eu vim porque sinto que preciso conversar com você. Muitas coisas não foram ditas, ele gaguejou, sua voz carregada de uma vulnerabilidade desconhecida. Qualquer dúvida que Sofia tinha sobre se deveria ou não deixá-lo entrar imediatamente se dissipou ao perceber que ele estava ali, não como o homem que havia partido, mas como alguém que carregava suas próprias sombras. Entre, ordenou Sofia, decidindo que a porta ficaria aberta para a possibilidade do diálogo. O que poderia ser uma nova tempestade poderia ser também uma oportunidade de cura. Sentados à mesa, sob a luz bruxuleante da lamparina, a tensão era palpável. Alice, querida, pode se afastar um momento? Precisamos conversar. A filha olhou para o pai com aquele olhar inocente e inquiridor que apenas as crianças têm. Relutante, mas sob um gesto compreensivo da mãe, Alice deixou a sala, fechando a porta lentamente atrás de si. Com um suspiro profundo, Sofia encarou Miguel. O que você realmente quer? A frustração e a dor fluíam em suas palavras, um eco de anos de mágoa e decepção. Era como se, naquele instante, todos os momentos de solidão e luta que viveram juntos e separados se condensassem naquela única pergunta. A expressão de Miguel se transformou à medida que ele falava. Eu percebi o quanto errei. Larguei você quando mais precisava de mim. A verdade é que eu estava perdido, preso nos meus próprios demônios. Mas ao te ver se reconstruindo, percebi que ainda havia algo ali que poderia ser resgatado, disse ele, a vulnerabilidade tornando-se cada vez mais evidente. Sofia sentiu uma chispa de resistência. A lamparina no canto parecia lutar com a escuridão do que estava por vir. E o que quer que eu faça com essa informação? Perguntou, um tom de firmeza em sua voz. Eu quero tentar, Sofia. Quero que possamos colocar tudo em pratos limpos. Quero conhecer a Alice. Ser parte da vida dela. O pedido saiu dele como um suspiro. E pela primeira vez em muito tempo, Sofia sentiu um movimento interno.
O que poderia facilmente ser uma tentativa de controle ou manipulação soava mais como uma súplica por conexão e perdão. A luz da lamparina tremulou, como se refletisse as batalhas internas dela. Lembranças de momentos de amor se entrelaçavam com os de dor, e a contraditória avaliação de Miguel revelava uma complexidade emocional que ela pensou estar enterrada para sempre. Eu não posso simplesmente esquecer o que aconteceu, Miguel. Foram anos de dor. A voz de Sofia falhou, e a culpa que sentia por ter se afastado de Miguel e por ele ter se afastado dela fez com que a dor a consumisse. Eu não espero que você me perdoe agora, mas acho que o que vivemos tem valor. Podemos aprender juntos a seguir em frente, se você estiver disposta a isso. A sinceridade em suas palavras era palpável, e de repente, as primeiras sementes de esperança começaram a germinar novamente, agora brotando não apenas para Sofia, mas também para o homem que um dia a amara. Talvez existam novas possibilidades, se formos apenas uma. O silêncio entre eles se tornou um espaço sagrado, onde as palavras não ditas dançavam, e a lamparina, sem aviso, acendeu-se ainda mais forte, lançando luz sobre o que poderia ser uma nova história. Sofia ponderou a profundidade daquela oferta, o passado servindo como um campo para cultivo do amanhã, mas ainda assim sentia-se cética. No entanto, haverá prazos, Miguel. Você terá que demonstrar que mudou e que está aqui não apenas como o homem que partiu, mas como o pai que quer estar presente. Sofia sentiu o peso da decisão imensamente, mas à medida que falava, o calor na sala parecia crescer, envolvendo-a em uma nova luz. E enquanto aquelas palavras ecoavam em sua mente, Sofia percebeu que finalmente havia alcançado um passo vital em sua jornada. Agora, não era apenas sobre o amor que buscava para si mesma, mas sobre a possibilidade de um amor transformador que poderia romper as correntes da dor e do passado. Como se para dar confirmação à nova luz que emergia, o som da risada de Alice ressoou de um cômodo ao lado. Era um convite inesperado a um novo começo. Mas, ao se deixar envolver pela esperança, Sofia sabia que a jornada estava apenas começando, e o amor, assim como as flores, exigiria cuidado, paciência e coragem. O que aconteceria a seguir? O recomeço estava nas mãos, mas poderia finalmente a lamparina iluminar um novo caminho? O dia seguinte amanheceu com a luz suave e tímida da manhã espreitando pelas janelas empoeiradas da casa de Sofia. O aroma fresco do café recém-passado dançava no ar, uma mistura de esperança e determinação pairando por toda a casa. Sofia sentou-se à mesa, o olhar fixo no vazio. A lamparina, agora um símbolo vibrante de renascimento, estava acesa na sala, como uma guardiã do novo capítulo que começava a se desenhar. O que estava por vir era incerto, mas ela finalmente sentia que o peso do passado estava se dissipando. Miguel chegou antes do que ela imaginava. Seus passos hesitantes se aproximaram, e ao abrir a porta, ela avistou um homem diferente. Olhos cansados, mas firmes. O amor ainda estava lá, mas agora carregava a marca da dor e desejo de mudança. Bom dia, Sofia. Ele falou, a voz balançando entre a firmeza e a vulnerabilidade. Estive pensando muito sobre nós. O coração de Sofia disparou. As palavras foram como um chamado, energizando suas esperanças nas primeiras horas do dia. Eu acho que também estou começando a pensar sobre isso. Não é fácil, Miguel. Estava tão acostumada à dor que não sei se sou capaz de acreditar na possibilidade de algo novo. E se começássemos devagar, um passo de cada vez? Estou disposta, Sofia. Para cada promessas feitas no passado, prometo ações no presente. A sinceridade de Miguel emanava de seu ser, e aquelas palavras pareciam tocar nas feridas que estavam cicatrizando. Sofia, ainda hesitante, convidou-o a sentar-se. A mesa representava a união de duas almas que, por entre águas turbulentas, finalmente buscavam um porto seguro. Ambos estavam conscientes de que o caminho seria cheio de desafios, mas havia algo poderoso na vulnerabilidade e na honestidade que compartilhavam naquele momento.
A lamparina, em sua dança de luz, parecia acompanhá-los, refletindo a nova luz que estava começando a brilhar em seus corações. Enquanto conversavam, os risos de Alice ressoavam da sala ao lado novamente, um eco de inocência e esperança que os impulsionavam para a frente. Sofia lembrou-se de como sempre sonhou em criar uma casa cheia de amor e união. Alice precisa de um pai, Miguel, e eu preciso de um parceiro, mas precisa ser verdadeiro. Precisamos nos amar com coragem. Com isso, eles discutiram planos para a rotina diária, empregos, momentos de qualidade com Alice. Esses pequenos detalhes fizeram o mundo de Sofia parecer crescer, expandir. E os pequenos gestos de Miguel, seu respeito por ela, estava mudando a narrativa de suas vidas. Prometo que estarei presente não apenas fisicamente, mas emocional e espiritualmente. As palavras foram um pacto silencioso entre eles, a promessa de um futuro. Assim, a lamparina, que antes parecia apagada, agora iluminava o caminho, aquecendo os locais mais frios que há tanto tempo eram habitados por solidão. À medida que o dia progredia, a esperança se fez palpável em cada interação. Ambos começaram a redescobrir não apenas um ao outro, mas também a si mesmos. As cicatrizes do passado não desapareceriam da noite para o dia, mas a resiliência que cultivavam era como um solo fértil, pronto para novas raízes. Sofia sentiu que as sombras da dúvida e do medo começavam a perder a batalha. Nós podemos fazer isso, mesmo que seja difícil. Estamos juntos, não estamos? Perguntou Sofia. Olhando nos olhos de Miguel. Estamos, Sofia, e sempre estaremos, se você me permitir. A lamparina crepitou, como se estivesse aplaudindo a nova aliança. No fundo, Sofia soube que o recomeço estava no ar, aguardando para ser vivido. Não seriam apenas mais um relato de amor, mas um manifesto de transformação, onde dor se tornaria crescimento e passado um glorioso alicerce. Ela sorriu, e aquelas pequenas luzes de alegria que compartilham tornaram-se luminosas como o novo amanhecer que se espalhava no horizonte. O simbolismo da lamparina agora não era somente de esperança, mas de amor e compaixão que finalmente começavam a brotar. A jornada de Sofia e Miguel estava apenas começando, mas sob a luz daquela cabana, decidiram juntos que seriam faróis de suas próprias vidas, prontos para iluminar qualquer escuridão que ousasse se aproximar. Após um longo silêncio, cheio de reflexão e compreensão, Sofia finalmente encontrou sua voz. Vamos juntos, então. O que viria a seguir? A resposta pairava no ar, pronta para ser escrita com cada escolha que tomariam. A casa, como um novo lar, preparada para receber amor sem medo de arder.